Então, resumir nossa conversa toda. No momento que a gente vive, com o Cruzeiro, infelizmente endividado, a SAF é a solução. A SAF vai ser Exatamente. para a gente voltar à realidade que era antes. Exatamente. A gente precisa da SAF para o Cruzeiro voltar nos eixos, voltar aí a caminhar de novo e voltar entre os grandes clubes e a estrutura. Não adianta você estar na Série B e ter os compromissos, né? E contratos que foram feitos na época do Juvan, contratos que foi feito na época do Wagner, que são contratos assim leoninos contra o Cruzeiro, um absurdo, e o Cruzeiro pagar, suportar isso. Então, o Cruzeiro precisa da SAF, sim, para voltar a equilibrar suas contas. A relação do senhor, tem uma pessoa que o senhor fala muito e sempre toca no nome que parece que tem uma boa relação. A sua relação com os dois, Zezé e Alvimar, é boa? É uma boa relação? Não, é uma boa, relação... não tem problema nenhum, não. Zezé Alvimar, eu conheço o Zezé quando ele era diretor da categoria de base do Cruzeiro, e depois vem conhecer o Zezé através do Alvimar, que o Alvimar era sócio do Zezé do frigorífico, o Zezé me apresentou o Alvimar, não tem problema nenhum, não. Assim, Minha relação é boa com todos eles, eu dou bem com todo mundo, só que tem uns que a gente vê que aproveitou um pouco mais do Cruzeiro, outros aproveitou menos, outros não administrou bem, outros presidentes deixaram o Cruzeiro endividado, mas isso é competência de cada um, a verdade é essa. E, Emílio, assim, como é que você analisa a atual gestão? Porque a gente tem uma atual gestão que teve alguns acertos, por exemplo, a emissão a criação não é inovação, mas a alavancagem do projeto da SAF, mas teve alguns pontos negativos, assim como qualquer gestão de time de futebol, tem pontos positivos e negativos. Tem um lado da torcida que apoia, tem um lado que desaprova, mas a gente teve um episódio que, recentemente, que a torcida não ficou muito contente, pediu renúncia, e a gente teve um áudio agora recentemente comprovado, um áudio recente do Vitório, falando que para as coisas se acertarem no Cruzeiro, o Sérgio não pode sair por causa do projeto da SAF. Qual que é o seu ponto de vista nessa questão toda? Olha, o Sérgio, o que eu pensei é o seguinte, que o conselho gestor tinha que seguir até o final do ano, primeira coisa. Não seria o Emílio Brandt, seria o conselho gestor, primeira coisa. Você estava representando o conselho gestor. Sim, exatamente. E o Sérgio não esperou esse momento, ok. Só que o Sérgio, nós chamamos o Sérgio, chamamos o Granato, Ronaldo Granato, e mostramos, fizemos uma apresentação, inclusive eles receberam todas as dívidas do Cruzeiro, que tinha, todos os problemas que estavam, as pendências, e eles assinaram, que receberam, e foi feita uma apresentação, isso, junto com o nosso departamento jurídico, Dr. Cris Bretas, e o nosso administrativo lá. Então, ele sabia dos valores das dívidas que o Cruzeiro estava acontecendo. E o Sérgio deixou bem claro que ele sabia de tudo isso aí, que ele tinha solução, ele saberia resolver isso, tinha os investidores. E logo quando ele sumiu o Cruzeiro, ele deixou bem claro, isso aí para todo mundo aí, pode puxar no Google aí, que ele falou com os jogadores na Raposa o seguinte, joga e faz a parte de vocês dentro do campo, que aqui fora eu resolvo. E criou uma expectativa muito grande, falou demais, teve um marketing muito grande. E isso foi triste, porque a gente sabia que ele não daria conta de suportar, porque o Sérgio teve dívidas que foram suportadas antes do Sérgio, que foi o do Juvan. O Juvan assumiu dívidas que ia estourar, começou a estourar em cima do Conselho Gestor e na gestão dele. Então, o Sérgio não poderia assumir, criar essa expectativa, tanto para os colaboradores, como para os jogadores também. Esse eu acho que foi um erro dele, que ele não devia ter comentado isso para que ele assumiria todos os salários em dia. Esse eu acho que foi um erro dele falar demais que ele cometeu. Agora, ele está bem intencionado, a gente sabe disso, eu achei que ele errou também, e o Cruzeiro aí passando essa dificuldade, ele sair daqui para ir dar palestra, para estar lá em Madrid, está lá em Lisboa, ir para a Europa 2 vezes em menos de 30 dias, e aqui estando greve de jogadores, estando a condição financeira muito difícil, para eles, quem consegue
contornar isso. Não consegue, isso é outro erro que ele teve, mas cada um sabe o que faz, né? Cada um sabe o que faz. Agora, mas é um cara bem intencionado, isso o senhor percebe? Eu acho que sim, mas o ego dele é grande, a gente sabe disso. Mas ele pensa no ego dele, isso é realmente, deu para sentir, todo mundo sabe disso. É uma pessoa que não quer tirar nada do Cruzeiro, que ele não precisa disso. Mas ele sabe que quer tirar, assim, o ego dele é muito grande, que quer aproveitar nessa situação do presidente do Cruzeiro. E presidente do Cruzeiro, o Cruzeiro tem várias pessoas que podem ser presidente no futuro. Isso aí, você tem grandes empresários como o Vitório Medioli, o Pedro BH, o Paulo Pentan Guimarães, você tem aí o Aquiles Diniz, o Regis da Encampo, então você tem vários, presidente o Gustavo Gatti, você pode ter vários aí que pode ser presidente futuramente, são pessoas corretas, direitas, que querem o bem do Cruzeiro cruzeirense, como o Sérgio também quer, mas o Sérgio leva muito lado da vaidade, que a gente já deu para sentir isso. Isso aí não pode. Ele tem que pensar primeiro no Cruzeiro. Desde quando ele passou a ser presidente do Cruzeiro, ele tem que abrir mão das coisas dele, coisas particulares dele, coisas do Cruzeiro, para dar palestra lá na Europa. Para quê? Ele tem que ficar aqui, tem que abrir mão disso. E você está dando palestra lá, porque ele é presidente do Cruzeiro, e não é o momento agora. Porque se ele fosse um advogado Sérgio Santos Rodrigues, ele não daria palestra de futebol, não. Ele deu palestra porque é presidente do Cruzeiro. E nesse momento ele não devia ter ido, de ter declinado, agradecer o convite e falar: vou ficar aqui, que o Cruzeiro está precisando de mim agora, nessa hora. Não era para ir lá dar palestra sobre gestão de futebol. Errado. Isso é eu. Mas isso tudo é o primeiro ano de mandato dele, ele está sabendo também, é lógico, é um menino muito novo também. Então, esse aí é um preço que paga, né? Pela inexperiência e pela maturidade. Emílio, eu sempre... Pera. Hã? Aqui. É que eu ia apontar para você, só que eu apontei para o outro lado, porque é espelhado. Tá. Ó, eu sempre finalizo os nossos bate-papos comecei a fazer isso há uns 3 episódios atrás, eu sempre faço isso, eu adoro fazer isso, é maravilhoso. Eu falo 3 coisas e o senhor define com uma palavra, pode ser? Pode. Cruzeiro. Amor, paixão. Falei 2. Profissão. Profissão. Eu sou empresário, né? Isso aí, minha profissão é empresário. Família. Família é tudo. Família, primeiro é Deus, depois vem família. E eu acho que o Cruzeiro caminha muito bem com família. O Cruzeiro eu coloco o Cruzeiro assim como família também.